Olá! Estamos aqui novamente na nossa conversa com espíritas progressistas do Brasil. Hoje eu tenho a alegria de conversar com o Rui Portugal, de Praia Grande, São Paulo. Rui, querido, bem-vindo! Congelou o Rui. A tua imagem para mim travou. Agora sim, agora tu está bem. Voltou. Eu congelei? Você congelou, parou completamente. Aí não sei se você estava falando, não. Não. Fica tranquilo. Tudo se dá um jeito aí. Depois eu corto o que eu congelei. Ok. Bem-vindo, Rui. Bem-vindo. Te apresenta aí para a comunidade. Conta para a gente. Ok. Meu nome é Rui, eu sou, um cidadão português. Eu vim de Portugal com 15 anos de idade. E, aliás, agora em julho, dia 25 de julho, estou no top 50 anos de Brasil. Ai, que lindo, que legal. Que legal mesmo. Bem, 50 anos que a tua família está aqui no Brasil, é isso? Não, a minha família não, eu vim sozinho. Há 50 anos que eu estou no Brasil. Que legal, Rui, eu achei que tu tinha vindo com família. Que bacana isso. Não. Aí tem que voltar um pouquinho na história, não sei se é o caso aqui, mas eu vim com 15 anos de idade, que naquela época era a idade que os jovens de Portugal podiam sair por causa da guerra colonial nas colônias, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné. E uma das opções era você deixar o seu país e migrar para outro país. Igual tinha 15 anos de idade, igual a mim, muitos outros jovens saíram de Portugal e foram morar em diversos países. Na Europa, fora da Europa, na América, enfim. Porque senão vocês teriam que fazer serviço militar nas colônias? Isso. Era um serviço militar e praticamente a grande parcela da juventude masculina ia, como se diz hoje, servir de bucha de canhão para defender interesses. Que triste, né? Que a gente já sabe da ganância capitalista que reza o mundo há muito tempo, né? Sim, o imperialismo levando os jovens, né? Exato. Que bom que tu Tanto veio. Que não tinham. Provavelmente a maioria dos que ficavam lá eram filhos dos militares e dos poderosos, né? Sim, porque daí eles davam jeito de não colocar a gurizada na guerra, né? Claro, a picaretagem já vem de longe, né? Sim. Querido, mas fico feliz que tu tá aqui com a gente. Opa, eu também, Suzy, eu também. Gosto muito de você sabe disso. Oh, tu é muito querido. Tu e a Ana, querida. Opa, Rui, companheira. Conta pra gente, Rui, como é que o espiritismo apareceu na tua vida? Olha, eu tenho acabei de fazer 65 anos. Sim. Que eu me lembro, a minha primeira experiência foi na casa de um amigo, que era um amigo comum de escola, e, segundo dizem, não sei porque não tive essa percepção, eu incorporei alguma coisa, a gente tinha comido, bebido, enfim. Essa foi uma experiência que eu não me lembro da época, mas assim, bem en passant. Depois disso, eu participei de um grupo também aqui em São Paulo, sempre através de amigos. Esses foram os primeiros contatos que eu tive com o espiritismo, mas assim, eu frequentava, depois saía, voltava, enfim. Mas a grande entrada no espiritismo e o estudo, enfim, de começar a estudar, foi quando eu conheci a minha esposa, a minha companheira Ana, e isso já no final dos anos 70. Porque também a mãe dela já vinha de família espírita, e aí a gente começou a frequentar um centro que depois viria a ser uma das primeiras escolas espíritas, onde nós colocamos nossas 3 meninas, nossas 3 filhas, chamada Hilário Ribeiro, que hoje existe uma referência a essa escola que foi montada, mas que depois acabou perdendo. Hoje foi derrubada, construíram um prédio lá, aqui no Itaim Bibi, em São Paulo. Sim. Tu estava contando sobre a escola. Isso, a escola Hilário Ribeiro, que foi essa escola onde nós matriculamos as meninas, e lá a gente acabou arrumando, entre aspas, confusão, por conta tinha uma diretora excelente que aquelas coisas da vida
nós viemos encontrá-la mais recentemente como diretora de uma escola municipal. Ela era diretora nessa época lá das Sim. minhas filhas. E acabamos encontrando ela recentemente, diretora de uma escola municipal, onde a minha... Essas partes eu tiro. Mas a vida faz umas coisas bacanas, né? De botar umas pessoas no caminho da gente, né? Isso é lindo. Sim, eu acredito, assim, experiências até pessoais, de você encontrar pessoas, sei lá, uma vez passeando numa praia em Barcelona, de ver uma pessoa que eu tinha contato de trabalho aqui, do nada, quer dizer, numa época de inverno em Barcelona e tal. Depois eu vinha descobrir que ele tinha um filho que estudava lá. Tem coisas da nossa memória que a gente, sei Sim. lá, tenta puxar, forçar, enfim, e elas acabam se realizando. Então, tem muita coisa aí, digamos assim, mal explicada ou bem explicada, a gente é que não consegue ainda entender. Mas essas É, coisas são fantásticas, né? é muito fantástico. Rui, como é que o movimento de espíritas progressistas entrou na tua vida? Como é que foi que aconteceu essa? Então, a grande, como você sabe, a minha esposa, a companheira, a Ana Heloísa, Sim, ela já vem da família espírita. E ela sempre trabalhou, eu frequentava os centros para tomar um passe, assistir uma palestra, enfim. Mas ela não, ela era uma trabalhadora assídua, com compromisso, fez inúmeros cursos, enfim. sim, E a gente sempre frequentou esse tipo de centro. Mas, sei lá, daquilo que a gente se informou, e não é muita coisa, mas que a gente aprendeu sobre Kardec, enfim, sempre tinha esse viés, digamos assim, católico, enfim. Não que não tenha, sim, para você ter uma ideia, eu estudei num seminário durante 3 anos. Aprendi minhas palavras em latim estudando um seminário com 10 anos de idade, que me sim, serviu para a vida toda como base. claro, Você tem uma sim, base de latim, as línguas de origem latina acabam facilitando a sua vida, enfim, com através do caminho. certeza, com Depois, certeza. o francês eu dominava bem, que eram línguas que eram na escola eram obrigatórias em Portugal na época, eram disciplinas obrigatórias. Mas enfim, voltando para o nosso tempo, frequentava esse centro, mas era aquela coisa católica, como em todos os lugares. Depois Então, ele tinha esse centro, ele sempre tinha esse viés. Apesar Sim, da gente trabalhar, fazer algumas atividades, eu mesmo, num desses últimos centros, tinha um local afastado que prestava assistência a crianças da comunidade, crianças carentes, com problemas familiares de pais, e mães e pais drogados, enfim, bebida sim, alcoólica, enfim, infelizmente, aquela coisa lamentável que a gente tem sim. nas Aquele periferias quadro das mais grandes triste, cidades. né? E isso não é só no Brasil, isso é no mundo, apesar da gente se informar. Mas esse viés católico sempre incomodou muito. E ele veio se exacerbar e tomar da nossa parte, essa coisa absolutamente antagônica com a vinda do energúmeno que hoje nós temos na presidência da República. Sim, Ou seja, é, todos aqueles valores que a gente aprendeu. Então, estudei no seminário, era católico. O bem você faz indistintamente. Você não quer saber se a pessoa é religiosa, se não é religiosa, se ela acredita em Deus, não acredita em Deus. Eu tenho amigos das mais variadas estirpes e pessoas que, enfim, para mim, a grande coisa da nossa vida é você ter coerência. Você tem que ter coerência, não tem sim, como. Claro que você pode mudá-la na medida que você vê um outro caminho melhor, mas sempre sem desprezo absoluto nenhum por os mais humildes e mais necessitados. Um dos meus grandes ídolos, que pode parecer dentro do espiritismo um sacrilégio, é o Che Guevara. eu Não Che Guevara, também. não é a Che Guevara pela vida inteira dele, enfim, erros que cometeram, graves ou menos graves, enfim. Mas é coerência, quer dizer, um cara que deu a É, própria pele por sim, aquilo ele que deu a própria acreditava, vida, né? é Pro um ideal. negócio importantíssimo, independente das outras coisas que ele fez, e provavelmente fez, e a gente não sabe. Não sou um estudioso, mas eu sei de muita coisa, quer dizer, em
no centenário da Revolução Cubana, eu e a Ana, felizmente, tivemos condição de ir até Cuba. Ai, que lindo! É o meu sonho, Rui. É o meu E sonho. conhecer o país em vários lugares. A gente só começou também a viajar por questões econômicas, depois que a nossa primeira filha casou, enfim, que aí Sim. cada uma foi para o seu canto e a gente, de certa forma, sobrou um dinheirinho, estava um pouco mais livre para viajar. É aí que a gente começou a viajar um pouco mais, apesar de sempre gostar de viajar. Mas em Cuba, tem coisas que eu conheço alguns países da Europa, América do Sul, Cuba, Peru, Chile, enfim. E uma coisa que eu fiquei impressionado, mesmo comparando com a Europa, em Cuba foi a questão das crianças. É Eu muito nunca lindo. eu nunca vi um lugar onde as crianças são absolutamente bem tratadas. Bem tratadas, protegidas. Você não vê criança População culta. maltrapilha. Você não vê criança maltrapilha. Você não vê criança descalça. As crianças, claro, com uniformes, enfim, até por conta desse bloqueio dessa nação nefasta chamada América do Norte, Sim. que os conflitos do pós-guerra, onde você vê, eles estão enfiados no meio. Sim, sim, um bloqueio assassino, né? Pela ganância, pelo capitalismo selvagem, enfim, mas são coisas pessoais, enfim, que não vem ao caso. Mas voltando, senão a gente acaba saindo... Lindo, lindo, não! Então lá eu vi coisas maravilhosas. Então você vê, um país ateu, de certa forma, claro, as igrejas já funcionam lá, tem as questões espirituais dos centros, lá que no caso eles chamam de santeria, né? Que eu não consegui visitar, mas me informei bastante. Essa viagem foi planejada durante 2 anos. Então, essas pessoas existem lá. Mas são pessoas boníssimas, hospitaleiras, todos os lugares onde a gente foi. Mas eu volto a dizer, um dos maiores ganhos que eu tive como pessoa foi ver aquelas crianças. Você ia em museus, tem coisas, por exemplo, você ia em museus, crianças com o uniformezinho da escola, enfim, todas arrumadinhas, e um professor dando aula sobre a Revolução dentro de um museu. Imagina. Quer dizer, com meia dúzia de crianças, 8 crianças. Vão assimilar. É uma outra concepção. A gente com certeza, para viver lá, a gente teria bastante dificuldade, porque são outros valores. Outros valores, total. Isso só para dizer que, espiritualmente, católico, ateu, não sei o que, isso não tem interesse. O maior interesse é o ser humano, a sua coerência e a sua solidariedade com os outros. Esse é o grande legado que nós, como seres humanos, temos que ter. Se é espírita, se não é espírita, se é candomblé, se é católico, se é crente, evangélico, não interessa. As pessoas são o que são, né? Sim. E essa foi a minha entrada no espiritismo. Eu estudei um pouco também, mas para mim o grande mote, o meu viés é o seguinte: as pessoas nascem boas, são boas a vida inteira e morrem. As pessoas são boas, pelo meio do caminho se perdem, viram pessoas ruins e também vão. Tem aquelas que nascem, talvez até por questões de paz, mas eu acho que a individualidade, eu acredito numa coisa: a impressão digital só existe uma. E ela traz um legado histórico muito grande. Então, tem crianças que nasceram boas, por problemas familiares, se tornaram mais, ficaram mais, morreram mais. E aquelas que se consertam no meio do caminho viram boas. Então, o meu enxergar espiritual é o seguinte: não pode ir todo mundo para o mesmo saco. Tem que haver alguma coisa nesse meio do caminho que nos leve a trazer toda a nossa história, todo o nosso legado, de tudo aquilo que a gente aprendeu e daquilo que a gente vai levar daqui para diante. Levando sempre isso como lição. O nosso fundamento principal é a nossa coerência e a nossa solidariedade com as pessoas que estão à nossa volta. Sim. Isso é ter esperança na humanidade, né, Rui? Sim, ela é ilimitada, ela sempre vai sem existir. Sem esperança na humanidade, a gente não vai para lugar nenhum, né? Não vai para lugar nenhum. E olhar a nossa volta é fundamental. Tentar interceder pelas injustiças dos menos favorecidos ou dos menos esclarecidos. Isso foi dentro da minha atividade. Hoje eu estou aposentado,
dentro das dificuldades que eu tive também, enfim, todos têm, mas mesmo na minha atividade profissional, eu sempre deixei isso muito claro, preto no branco, claro, com erros, como todo mundo tem, mas sempre defendendo aqueles que são mais humildes e que Sim. muitas vezes são espezinhados por gente, enfim, que chamar de gente às vezes é complicado. Uma coisa que eu tento separar sempre é o seguinte: uma coisa é a instrução, outra coisa é a educação. Que as pessoas, não, o cara é formado em direito, é médico, é psicólogo, não sei o quê. Às vezes são grandes salafrários, como tem Sim. grandes médicos, grandes psicólogos, grandes engenheiros, enfim, mas sempre tem as ovelhas negras. E uma das coisas que mais afeta todo esse desenvolvimento, infelizmente, é o corporativismo nefasto que existe nessas associações, enfim. As coisas teriam que ser mais justas, mais corretas e favorecer aqueles que mais precisam. Eu acho que essa nossa luta por justiça social, ela é uma coisa histórica que está acontecendo dentro do movimento espírita, sabe, Rui? É verdade, não, eu sei, é verdade, é verdade, é verdade. Que no centro espírita, e essa coisa eu acho que, da mesma forma que eu me afastei e fui procurar outras coisas, provavelmente muita gente, e a gente acaba conhecendo gente, que teve a mesma situação, a mesma visão e tal. Isso, na realidade, a posse desse energume e seus asseclas, isso veio trazer uma divisão mesmo dentro das organizações espíritas, das vacas de presépio, daquela nhenhenhé, daquela coisa dos católicos. Eu estou falando católico, mas no sentido ruim da coisa. Existem católicos, pessoas católicas maravilhosas, entendeu? Sim, o pessoal, Então, aquele do mesmo jeito que tem no igrejeiro, espiritismo, tem sim. em qualquer lugar. Esse mal-estar, mal provocar, isso é muito ruim, muito ruim. Eu acho que realmente, Rui, a gente está fazendo parte de uma coisa muito maior do que a gente possa imaginar, sabe? E é muito bacana que a gente tenha essa consciência, né? Eu acredito que sim, Suzy. E agora, só para. Já que eu reafastei, eu falei, não tem nada para fazer. E eu acho que a minha esposa, quando você fez a entrevista, ela contou a mesma coisa. Sim. A gente estava com o saco cheio, claro. De vez em quando fazia a nossa reuniãozinha em casa, enfim. Mas não é aquela coisa que a gente poderia, digamos, fazer melhor. Aí teve um dia que ela viu um curso não, aliás, foi um médico da minha esposa que indicou, tem uma palestra, um negócio assim, de uma pessoa chamada Dora Encontre. Sim, verdade, a Ana contou. Da Dora Encontre. Então, a gente viu, a Ana viu. Na época, isso acontecia lá em Bragança Paulista. Sim. E, olha, eu olhei, então, adorei, mandei um e-mail para a Dora, não precisou nem me mostrar nada. Do jeito que ela me falou, eu falei assim, então me escreve também, que nós estamos juntos nessa. E aí ia começar um curso que chamava Curso de Pedagogia Extracurricular, se não me engano. Sim, Pedagogia Espírita. De Pedagogia Espírita. Que bacana. O curso extracurricular, com frequência, aos sábados, enfim. Um negócio fantástico, fantástico. Depois, infelizmente, eu perdi um emprego, e aí não só o pagamento da coisa lá, que a própria facilitou para a gente e tal, mas tinha o deslocamento, o pedágio, gasolina. Sim, enfim. começa a ficar aí a gente pesado, acabou, né, Rui? a Dora nos facultou a assistir, aí depois veio a pandemia também, e a gente acabou assistindo muita coisa do próprio curso, que a Dora nos facultou para ver internet. Pessoas assim, equilibradíssimas, experiências maravilhosas. Questão da filosofia, indo a esse curso, vai lá atrás, pegar Sócrates, enfim. Lindo, é lindo. É crescimento. E isso foi para nós um divisor de águas. Assim, o que a gente fez até agora em função de tudo isso, na medida que a gente conhece esses novos valores. E aí, a partir disso, veio, tem os espíritas progressistas, que a gente vai acompanhando. Tem gente das mais variadas espécies, mas eu acho que um fio condutor único
É isso que a gente estava comentando aqui. É. A questão da coerência, a questão de ajudar e de auxiliar. Não é aquela coisa de chega no fim do ano, dar uma cesta básica que eu fiz a minha Não, obrigação. Acho que é. não é isso, não. Todo Claro que eu acho mundo que quer, quanto mais exato. cestas básicas derem, melhor. Mas não é só isso, não. Não é As só pessoas isso. têm que ser educadas, É. politizadas, enfim. E É a nós questão da precisamos de educação. Na políticas realidade, o públicas, né, problema no Rui? país, no meu É, entender, é a educação. A é. educação. Nós precisamos de políticas públicas urgentes para poder libertar essas pessoas, né, dessa amarra que é a Exato, exato. miséria, Eu acho né? isso. A coisa é assim, às vezes a gente, entre nós aqui na família, a gente não entende. O cara tentando dizimar aldeias indígenas. É A uma questão dos tragédia. quilombolas. O cara bota um abutre para ser presidente da Fundação Palmares, uma falta de respeito Não, sem é a menor. E inacreditável. todas as outras medidas que ele vem tomando. E só coloca a nata da picaretagem. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Mas eu acredito, Rui, eu acredito que a batata dessa turma toda tá assando, sabe? Eu tenho assim, a gente precisa acreditar, a gente precisa ter essa esperança, sabe? E aqui no sul a Não, gente diz isso, que a eu batata dele também, está também. assando, né? E, Sim, sim, sim. Eu querido, acho que está assando, quer dizer, tem que assar, pelo amor de Deus. tem que Que a assar. gente, cada dia que a gente olha, a gente está descendo a ladeira. E É, não tem freio. As instituições estão fazendo cara de paisagem faz tempo. faz Esse cara tempo. já devia ter sido afastado há muito tempo. Mas as instituições estão tudo, são corporativistas, promíscuas, nefastas, Elas que estão estão a mentir. cúmplices nessa Quer dizer, história é toda. impressionante, impressionante. É muito Impressionante. triste, é muito triste. Mas eu tenho certeza, Rui, que Muito, infelizmente é. nós ainda vamos poder comemorar, sabe, a volta da esperança, a volta do sonho, a volta da alegria. Claro, claro, Nós claro. vamos conseguir. Nós precisamos só agora é O sonho, sobreviver, né? é exato, exato. O E sonho não pode morrer de jeito não, nenhum. A esperança, não tem esperança, acabou, não, acabou, acabou. né? Então a gente precisa ter muita agora energia para aguentar esse horror Claro, todo, claro. né? Não, não, eu acho que uma coisa que tem que ter muito cuidado, até por conta que essa turma não é flor que se cheire, eu acho que tem que ter muito cuidado com as coisas, não partir para afrontamento, apesar que dá vontade, mas, sabe, não cuspir, porque cuspir faz mal, cuspir cai na cara. Então, eu acho que tem que ir com firmeza, né? Nós vamos conseguir, nós vamos superar. Sem, sem perder a ternura jamais. Sem perder a ternura. Exatamente. Vamos É isso conseguir aí. sim. É isso aí. Rui, querido, eu quero Se agora, para a Deus gente quiser. poder encerrar esse nosso encontro com chave de ouro, eu quero que tu deixe Ok. uma mensagem cheia de amor para as pessoas que estão nos ouvindo, porque está todo mundo carente, todo mundo precisando dessa injeção, sabe, de solidariedade, carinho e amor. Olha, o que eu gostaria de dizer, às vezes a gente não faz, não faço o que eu faço, faz o que eu digo, enfim. Mas eu acho o seguinte, eu acho que nós temos, principalmente nesse momento tão ruim, a gente tem que ter muita serenidade, muita serenidade. Não tentar ir nessa direção que o mundo está nos levando, olhar à nossa volta. São pessoas, são crianças, são pessoas de rua, enfim, gente que a gente pode ajudar, no mínimo, no mínimo. Olha, um pouco daquilo que você come, porque um dos problemas maiores hoje, infelizmente, tem a questão do frio que está sendo agora, mas uma das questões principais é a fome. Quer dizer, uma mãe não ter como dar uma bolacha para um filho, ter que colocar farinha na água para dar alimentação para o filho antes de dormir, não tem um cobertor para se cobrir num frio desse. Tem a questão da habitação, mas tem a questão da fome. Eu acho que ela é muito grave, muito, muito, muito grave. Se todo mundo, dentro das suas possibilidades, puder doar o que puder doar de alimento, principalmente de alimento, nesse momento é fundamental, porque sem alimento
a gente não vai a lugar nenhum. Não pensa, não vive, espiritual, os seus alimentos lá, para que eles possam, dentro da orientação divina, que vai botar uma mãozinha nisso, chegar às pessoas que efetivamente precisam. Uma das minhas grandes dores hoje é ver as pessoas passando fome, sinceramente. Nós vamos conseguir, Rui, se Deus quiser. Nós vamos conseguir, vamos sair dessa. Se Deus quiser. E vamos comemorar com muita alegria. Vamos, com certeza vamos. O final desse pesadelo. Opa, né? Com certeza. Querido. É verdade, com certeza. Beijo. Muito, muito obrigada. Obrigado a você também, Suzy. Valeu, viu? Sempre contando com a gente, para o que a gente puder ajudar, estamos sempre às ordens. Nessa linha não há sacrifícios, não há como olhar para trás, é só para frente. Um grande beijo, querido. Outro para você, querido. Fique bem. E cuide-se do frio aí em Hamburgo. Pode deixar. Pode deixar. Tchau, querido. Obrigado. Tchau.